Toda hora eu tô falando sobre esse tema, alinhamento da cervical e o quanto que ele é importante para você manter uma boa comunicação de cima para baixo e de baixo para cima no seu corpo. Como passa muito nervo nessa região da cervical, é fácil você acordar, nocautear ou até levar uma pessoa a óbito. Nas lutas esportivas é proibido você acertar a pessoa aqui nessa região. Para acordar uma pessoa, você solta a mão assim, ó, na vertical, e só dá um tapa. Já dá um choque que às vezes chega até a sola do pé e dá uma descarga de adrenalina que a pessoa acorda. Se você pegar a sua mão e bater de levinho, só fazendo isso daqui com os seus dedos, ó, nesse sentido de cisalhamento aqui, ó, você já sente um certo incômodo, a visão dá até uma piscada. Se você der um soco aqui nessa região ou bater com essa parte da mão, ou é nocaute ou é óbito. Então tome muito cuidado com qualquer brincadeirinha de mão. Isso é sério. Essa região aqui sofre muito com as tensões do dia a dia. Sofre com o ombro travado, com trapézio tenso, com escápula que está congelada. É uma região que a gente precisa dar atenção. Quando você estiver fazendo uma atividade física, lembra que você, ser humano, é predador. Predador tem um olho do lado do outro para ter noção de profundidade na busca da presa. E presa tem os olhos voltados um para cada lado, que nem boi e alguns peixes, por exemplo. Lembra que o seu corpo tende a seguir com mais facilidade a direção para a qual os seus olhos estão apontando. Tem alguns testes muito fáceis para isso. Olha para a esquerda e vira a cabeça para a direita. Você vai chegar num certo ponto. Se você virar os olhos para a direita, sua cabeça gira mais. O corpo segue os olhos. Fica em pé agora e vamos fazer um teste de agachamento. Se coloca numa posição que é confortável para você agachar. Olha para cima e desce. E agora inverte. Olha para baixo e sobe. As pessoas bem treinadas talvez não sintam tanto o efeito disso. Se a pessoa estiver pouco treinada, para a pessoa pouco treinada, vai ser muito mais confortável se ela subir no agachamento olhando para cima e descer olhando para baixo. Mas algumas pessoas cometem um erro nessa movimentação dos olhos e acabam movimentando a cabeça junto. Sempre que você hiperestender ou fizer uma flexão muito acentuada da sua cervical, você está atrapalhando a comunicação desse monte de nervo que está passando por aqui. Você comprime o tecido nervoso de um lado e estende do outro. Você altera a permeabilidade desse tecido. Você atrapalha a condução de potenciais de ação, de impulsos nervosos. Você vai dificultar a transmissão da frequência adequada de impulsos elétricos que você precisa na sua via aferente e na sua via eferente. Ou seja, você atrapalha a sua própria percepção e você atrapalha os seus comandos de geração de força. Então, seja para fazer um swing com um kettlebell, um deadlift, um levantamento terra ou um agachamento, remada, puxada, qualquer coisa que seja, procure sempre manter a sua cervical e a do seu cliente, seu paciente, seu atleta, seu aluno alinhada com o corpo. Não tem problema você ter rotação em cima desse eixo. O problema é você fazer essa movimentação em excesso na hora de executar a atividade. Vou te dar outro exemplo. Aquele abdominal sit-up, que você está deitado e você vai sentar. Se você sobe fazendo isso, se enrolando, você está enfiando os seus olhos no seu estômago. É muito difícil você levantar fazendo isso. Tenta manter sua coluna mais reta, olha para onde emenda o teto com a parede, uma diagonal para cima, e sobe mantendo os olhos naquela posição. Você vai perceber que você sobe com muito mais facilidade. Inclusive tem gente que tem dores ou incômodo no pescoço porque sobe se curvando inteiro. Coloca para subir com maior alinhamento da cervical. Você vai ter sucesso. Eu criei uma teoria que eu apelidei de teoria da caixa d'água. Nunca registrei em lugar nenhum, mas pode falar para os seus amigos aí. Imagina o corpo como se fosse um prédio de apartamentos e o cérebro é a caixa d'água. Você tem canos de comunicação de cima para baixo para alimentar os apartamentos, os músculos, e você tem canos de baixo para cima para encher a caixa d'água novamente, que são as suas vias sensoriais aferentes. Se eu dobro esses canos aqui, é mais difícil da água passar de cima para baixo e de baixo para cima. É mais difícil você controlar a sua força e é mais difícil você receber informações de como é que está o teu corpo naquele momento. Por isso que nas artes marciais é muito fácil você levar uma pessoa no chão ou manipular o corpo dela do jeito que você quiser quando você hiperestende ou flexiona a cervical dessa pessoa. Teoria da caixa d'água. Espero que vocês tenham curtido a aula, galera. Valeu!